Olá pessoal, depois de muito tempo estamos de volta aqui nas nossas lives às quintas-feiras, do horário de 6 às 7 da noite, e para mim é um privilégio estarmos aqui discutindo a respeito do direito brasileiro e eu quero te convidar para participar conosco. Acesse aí a página, né? Você que já está na página, abra aí a live para que você possa ouvir este assunto que pode ser o seu interesse, ok? Hoje a gente vai tratar de um assunto bem importante para quem mora fora do Brasil, que se trata de sentença estrangeira. Se você tem alguma dúvida a respeito desse assunto, coloque aí a sua pergunta que nós vamos discutir, nós vamos falar sobre isso, tá? Quero me apresentar para aqueles que não me conhecem. Meu nome é Suelen Paisante, eu sou advogada no Brasil, nosso escritório sede fica em Mantena, Minas Gerais. Mantena fica próximo a Governador Valadares, próximo à Barra de São Francisco. Nossa cidade é na divisa com o Espírito Santo, mas é uma cidade mineira. E nós trabalhamos com muitas pessoas que moram fora do país. Então, por isso, o meu interesse em fazer essa live para prestar informações, para que vocês tragam as suas dúvidas. Às vezes não precisa nem ligar para o escritório, não precisa nem pagar uma consultoria. Aqui mesmo na live você resolve o seu problema. Então, entre, fique à vontade para perguntar. Hoje nós trataremos desse assunto de sentença internacional, e aqui é a sentença estrangeira, perdão. E aí nós estaremos discutindo diversos casos que são passados para a gente nas consultorias, que são as dúvidas de quem mora fora, ok? Muito obrigada a todos aqueles que estão nos assistindo. Então vamos começar, né? Primeira dúvida aqui diz a respeito de sentença estrangeira quando ela diz a respeito de bens que estão localizados no país. Inclusive eu recebi uma dúvida sobre esse assunto hoje, e a pessoa falou assim que divorciou nos Estados Unidos e ficou estabelecido por sentença que o bem do Brasil ficaria com ela. E aí ela queria saber se era só levar essa sentença no cartório ou se teria que fazer algum outro procedimento. Então vamos lá. Como ficam os bens do Brasil se há uma sentença estrangeira? Olha só, um juiz estrangeiro, ele não pode decidir a respeito dos bens do Brasil. Os bens do Brasil, eles têm que ser decididos por um juiz brasileiro, que é o juiz competente. Entretanto, existe uma exceção, quando as partes estão de comum acordo, e esse comum acordo, ele é constado em sentença. Agora, se ficar constado em sentença que o juiz decidiu conforme a lei do estado, conforme a lei do país, não. Nesse caso, ainda que a sentença seja homologada no Brasil, essa parte da partilha de bens ela não terá efeito e a parte então deverá entrar com ação própria, com a ação de partilha de bens aqui para que aquele bem fique em nome da pessoa que deve ficar, ok? Então, gente, é importante que se você for fazer um divórcio no exterior e queira decidir a respeito de bens que estão no Brasil, que seja de comum acordo. Se for um divórcio litigioso, a decisão do juiz não valerá aqui no Brasil, ok? Então essa é a primeira dúvida que foi trazida. Atualmente, todos os documentos estrangeiros que devem ser apresentados no Brasil, eles precisam ser apostilados. E o que é um apostilamento? Antigamente, o consulado brasileiro, quando você precisava enviar um documento para o Brasil, o consulado brasileiro colocava o selo do consulado atestando que aquele é um documento verídico, aquele é um documento verdadeiro. Desde 2016, isso não acontece mais, porque o Brasil ele participa da Convenção de Haia, que diz a respeito da apostila, e ele firmou esse acordo. A apostila hoje é dada por uma autoridade do país que emitiu o documento. Então, por exemplo, se eu tenho um histórico escolar emitido pelos Estados Unidos, apenas a autoridade competente daquela região, daquela jurisdição, poderá dar essa apostila e assim o documento valerá no Brasil. Se você trouxer para o Brasil ou enviar para o Brasil o documento sem apostila,
ele não terá valor para a justiça, ele não terá valor para os fins que você precisa. Então, eu vou mostrar a vocês agora o que seria uma apostila. Antes, nós tínhamos o selo do Brasil, do consulado brasileiro, agora nós temos a apostila, que seria isso aqui. Então, cada estado tem o seu órgão competente para apostilar. Então, se o seu documento é de Nova York, o que eu te oriento? A entrar no site do Consulado Brasileiro em Nova York e lá você vai ver qual é a autoridade competente, lá tem o site, tem todas as informações, mas suponhamos que o seu documento seja de Massachusetts. Nesse caso, o Consulado Brasileiro de Nova York não poderá te ajudar. Nesse caso, você teria que, por exemplo, entrar no Consulado Brasileiro em Boston, nesse site. Esse site teria informação da autoridade competente para apostilar o seu documento. E aí sim, depois de apostilado, o seu documento terá valor aqui no Brasil. Então, é o seguinte, quando você manda uma sentença para o Brasil, quando você quer que a sentença estrangeira, seja de guarda, seja de pensão alimentícia, seja de divórcio, que ela tenha valor no Brasil, sendo proferida no exterior, você precisa fazer esse procedimento de levar o seu documento à autoridade competente para que essa autoridade apostile o seu documento, ok? Olha só, outra dúvida em relação à pensão alimentícia que sempre é feita é o seguinte: se o juiz estrangeiro ele fixar o valor da pensão alimentícia, esse valor vai poder ser exigido no Brasil? Suponhamos que um juiz americano, por exemplo, coloque para um pai pagar $100 semanalmente e esse pai ele retorna para o Brasil. A genitora, a guardiã das crianças, poderá exigir desse pai o cumprimento da sentença? Poderá, ok, gente? A resposta é sim. Ela poderá exigir, mas ela tem que fazer alguns procedimentos no Brasil. E que procedimentos seriam esses? Ela precisa pegar essa decisão estrangeira, ela precisa homologar no Brasil para que ela tenha validade aqui, para que ela tenha eficácia no Brasil. E depois disso ela vai procurar o pai das crianças e vai executá-lo e vai cobrar dele este valor. Ok? Então, assim, só porque a pessoa mudou de residência, voltou para o Brasil, não posso receber meu dinheiro. Pode sim, desde que você execute ele, mas antes de executar, que você homologue essa decisão estrangeira, tá bom? E a respeito agora desse assunto também, uma pergunta que sempre é feita é o seguinte: não tenho condições de pagar a pensão alimentícia. O juiz fixou no exterior, vamos continuar nesse exemplo, o valor de $100 por semana, o juiz fixou e eu não estou conseguindo arcar com esse valor morando no Brasil. Eu posso modificar esse valor? Você pode modificar esse valor, mas também existe um procedimento para que esse valor seja modificado. Você precisa primeiro validar a sentença estrangeira que foi proferida no exterior e depois você tem que pedir um juiz brasileiro para que abaixe esse valor, apresentar ao juiz brasileiro todas as condições que você tem hoje, as suas condições financeiras, em que você trabalha, apresentar quais são os gastos das crianças, quais os benefícios que as crianças têm ao morar no exterior, e com essa fundamentação você pode sim requerer a diminuição desse valor de pensão alimentícia, ok? Olha só, gente, tem gente participando aqui com a gente, muito obrigada pela presença do Walter. O Leandro, Pamela, estou em Malda e você faz trabalho em Mantena? Olha, eu moro em Mantena, o nosso escritório é em Mantena e nós servimos aqui a comunidade sim, tá? Em Mantena, Itabirinha, nessa região aqui, Governador Valadares. Do outro lado nós temos Barra de São Francisco, Colatina, Vitória. Então, nós fazemos sim, tá, Leandro? Trabalhos aqui. Eu nem coloquei o número, né, do nosso escritório, mas depois eu vou dar o número, eu já vou colocar a página para vocês, é caldeirapaisante.com.br. Entre lá, tá bom? Na página que vocês vão ver o nosso trabalho, vão ver as nossas informações e se vocês quiserem até receber informações semanalmente, pode deixar aí o e-mail que nós mandamos, tá? Como nós fazemos de praxe para os nossos clientes.
Ok, o João está nos parabenizando. Muito obrigada, João. Podem, tá, gente, mandar suas dúvidas. Às vezes é a dúvida de algum amigo que vocês querem ajudar, querem informar. Então, nós estamos aqui para isso, tá? Falando sobre, então, o valor da pensão alimentícia, se ele pode ser alterado, mesmo que essa pensão tenha sido fixada no exterior. Pode ser alterado? Pode ser alterado, tá, gente? Mas existe um procedimento para isso. Deve-se primeiro homologar e depois pedir ao juiz a diminuição desse valor para que o valor da pensão seja condizente agora com seus ganhos atuais, ok? Olha só, sobre sentença também, já que nós estamos falando sobre sentença estrangeira hoje, né? A pessoa divorciou, mas quando ela divorciou, ela não alterou o nome dela. Ela não quis mudar o nome dela, quis manter o nome de casada. E agora, me desculpa, eu estou um pouco gripada, vou tomar uma água aqui. O frio chegou e a gripe veio também. Então, essa pessoa, ela se divorciou, mas não houve alteração do nome. O nome pode ser alterado posteriormente? Só um momento, gente. Ok. Olha só. O nome pode sim... Boa noite, Talmi. O nome pode sim ser alterado posteriormente. Agora eu quero dar uma informação a respeito disso. O nome pode ser alterado no Brasil. É um processo muito mais demorado. Nós não estamos muito bem hoje. Olha, o nome pode ser alterado no Brasil. É um processo muito mais demorado. E o nome pode ser alterado também no exterior. Geralmente, a mudança de nome no exterior, ela é muito mais rápida, ok? Muito obrigada. O conselho do Almir, fazer suco de laranja. Eu tô tomando própolis, tô tomando tudo, Almir. Mas ok, muito obrigada. Geralmente, é muito mais rápida a mudança de nome quando ela é feita no exterior. Você procura o juiz estrangeiro e muda através de uma nova sentença. Então, gente, é o seguinte. Outra forma que as pessoas têm de mudar o nome é através da cidadania. Muitas pessoas não mudam o nome com o divórcio, mas quando chega a fazer cidadania, elas mudam o nome. Nos Estados Unidos há essa opção de mudar o nome quando você se torna um cidadão americano. Então, nesse caso, a pessoa pode depois só averbar o nome dela, o nome novo, nos registros aqui no Brasil. Então, seria um procedimento mais fácil, mais rápido e até mais barato, ok? Do que entrar com um processo aqui no Brasil. Olha só. Uma dúvida é o seguinte: para homologar minha sentença de divórcio, eu preciso que o meu cônjuge tome conhecimento? Isso aqui gera um medo em muitas pessoas que não querem ter contato com o ex-cônjuge para homologar sua sentença estrangeira. Muitas pessoas não querem. Então, para facilitar esse procedimento, desde 2016, a legislação brasileira permitiu que divórcios puros e simples fossem direcionados sem a participação do outro, sem ser necessário que o outro tome conhecimento, ok? Então, só que nesse caso são só divórcios puros e simples. O que quer dizer isso? Quer dizer divórcio sem partilha de bens, divórcio sem pensão alimentícia, divórcios que não mencionam a existência de filhos. Agora, se o seu divórcio menciona algum desses assuntos, o seu divórcio ele tem que passar pela corte. E ao passar pela corte, o juiz vai querer saber qual o endereço do seu ex-cônjuge. Ainda que você não ligue para ele, não precise entrar em contato com ele, a própria justiça se encarrega de fazê-lo, mandando uma carta rogatória, para que ele tome conhecimento que existe um processo no Brasil em andamento, um processo que o envolve, ok?
Então, gente, é o seguinte, é importante essa informação, porque muita gente também tem medo de homologar, porque antigamente a homologação, nela era necessário que o cônjuge tomava conhecimento, ok? Hoje, não é mais necessário em todos os casos, somente em alguns casos, tá bom? O João está pedindo para repetir o site, por favor, é caldeira com L, paisante com Z e TE no final, .com.br, caldeirapaisante.com.br, ok? Olha só. Mateus, paguei uma dívida com cheque, porém pedi para aguardarem mais uma semana porque não tinha recebido. Aí falaram que iria guardar, porém foram no banco e acabaram com minha conta. Paguei a conta, mas não me devolveram o cheque. Agora estou negativo e com a dívida paga. Posso exigir indenização? Olha só, se o seu caso aconteceu no Brasil, você pode sim exigir indenização da empresa que apresentou o cheque de forma antecipada, tá bom? Agora é o seguinte, você fala aqui que você pediu para eles aguardarem. Essa falta de formalidade, entendeu? Às vezes liga, você pode guardar o cheque para mim, sendo que no cheque ele já está pré-datado para uma determinada data. Essa informalidade, esse aviso seu é muito difícil de se provar, entendeu? Agora, se tiver como provar, por exemplo, que você pré-datou ele para uma data realmente posterior e a empresa entrou com esse cheque antes, você pode sim ter o direito à indenização, tá bom? Mas se foi só um mero aviso, segura esse cheque aí para mim, é muito difícil de se provar, tá bom, Matheus? Simone, boa noite. Gostaria de saber se quem entrou em Londres agora menos de 30 dias, mas esteve em 2003 por 6 anos e veio embora e voltou a dúvida e dizem que o governo vai regularizar essas pessoas. Simone, olha só, essas sempre surgem dúvidas a respeito de imigração. Eu sou advogada do direito brasileiro, ok? Então, eu sou advogada do direito brasileiro, eu não atuo na área de imigração. Na TV Negócio Fechado, a doutora Hanna atua nessa área e ela vai poder te ajudar, tá bom? Agora a gente só tem que saber o horário, que é a live dela, e aí você pode participar e tirar sua dúvida, ok? Mateus diz o seguinte, que ele tem mensagens que provam. Ok, Mateus, mas aí você vai entrar, não é certo que você vai ganhar, tá bom? Não é certo, porque deve-se provar, se você está, por exemplo, no Brasil, você pode entrar no juizado especial, dependendo do valor desse cheque, e aí não pagar custas, não pagar advogado, para ficar até mais barato para você resolver isso e tentar receber algum valor de indenização, ok? Então, gente, voltando ao assunto da homologação, que muitas pessoas têm medo de fazer por conhecimento, porque temem entrar em contato com o ex-cônjuge. Então, desde 2016 foi possível fazer a homologação sem que a outra pessoa tenha que tomar conhecimento, sem que tenha que se cumprir essa obrigatoriedade, ok? A homologação pode ser feita sem a participação do outro, quando não existem filhos, não existem partilha de bens, quando não existem menção a coisas mais complexas no divórcio. Agora, se existem realmente, o seu divórcio ele vai ter que passar pela corte e a corte vai se encarregar de mandar uma carta, de mandar um documento que se chama carta rogatória para que o seu ex-cônjuge tome conhecimento desse processo, ok? Nem todas as sentenças, é importante falar isso, nem todas as sentenças são iguais. Principalmente, por exemplo, a divórcio, eu trabalho muito com divórcio, nem todas as sentenças são iguais. Nós temos sentenças que, por exemplo, Estado de Nova York, Estado de Nova Jersey, Estado de Massachusetts, todas são sentenças diferentes. Então, cada caso é um caso, tá? Para que você possa divorciar, para que você possa homologar, seja de pensão alimentícia, seja de guarda, tudo isso você precisa de um profissional competente para te orientar, porque nem todas as sentenças são iguais. No Japão, por exemplo,
a própria prefeitura, ela concede o divórcio. É uma decisão administrativa, não é uma decisão judiciária, como é nos Estados Unidos, por exemplo. Então, você precisa sim entrar em contato, pesquisar, saber, e nós estamos aqui para isso. Se você tiver a sua dúvida aí, mande pra gente, tá bom? Que eu estou aqui para te ajudar, para responder esse assunto. Vamos mais. Ok. O juiz, ele pode deixar de homologar a minha sentença ou pode mudar alguma parte da decisão que o juiz estrangeiro proferiu? Essa dúvida é muito interessante. Por quê? Algumas pessoas, quando vão homologar, elas não sabem do que se trata a homologação. Elas pensam que é um novo processo em que o juiz brasileiro vai poder mudar alguma coisa da decisão que foi dada pelo juiz estrangeiro. Gente, quando eu falo em homologação, eu quero dizer o seguinte: eu vou pegar uma sentença estrangeira e eu vou tornar ela eficaz no Brasil. Nada dela pode ser alterado. Fixou a pensão em $100 por semana. O juiz brasileiro pode mudar ao homologar para $50? Não. Ele pode não conceder o divórcio foi concedido no exterior. Ele pode conceder o divórcio aqui no Brasil, não querer conceder o divórcio aqui no Brasil? Não. Olha só, quando a gente homologa, o que o juiz busca? Ele busca olhar requisitos formais. Quais são os requisitos formais? Se a outra parte tomou conhecimento no país onde ela mora, onde o processo esteve em andamento, se a decisão foi dada por um órgão competente, ok? Se o processo ele teve seu andamento normal, se não teve recurso, tá? Então, tudo isso, tá? É olhado, são requisitos formais, mas não é mudado o conteúdo da sentença, tá bom, gente? São só requisitos formais. Agora, se você quiser alterar alguma coisa da sentença estrangeira, você precisa homologar ela primeiro e depois buscar na justiça a alteração, como eu dei o exemplo no início da live, a alteração do valor da pensão alimentícia, ok? Muito obrigada a participação da Daniela, do João. O João colocou aí o nosso site, tá, gente? caldeirapaisante.com.br, tá? Muito obrigado por compartilhar. Aqueles que quiserem conhecer o nosso trabalho, nós trabalhamos em todas as áreas do direito brasileiro. Tá bem especificado no site, né, as áreas, mas atuamos também principalmente no direito de família, direito imobiliário. São direitos que as pessoas que moram fora precisam e nós ajudamos nesse sentido, tá bom? Tem o telefone no site, tem o telefone do escritório no exterior, o telefone do escritório aqui no Brasil. Vocês podem ficar à vontade para ligar, ok? Boa noite, doutor. Eu queria saber que eu trabalhei há 4 anos e a terceirizada de falência serve prêmio. Será que recebo o meu dinheiro? Claudeci, deixa eu entender. Você trabalhou numa empresa e essa empresa faliu, é isso? O Almir está em contato com a gente. Olha só, coloca aí, Claudeci, as informações. Primeira coisa, você colocou há 4 anos. O direito não socorre aqueles que dormem, tá? É um ditado que a gente usa muito como advogado. Você não pode ir deixando passar o tempo, principalmente quando se trata de direito trabalhista, tá bom? O que você tem que fazer? É aqui no Brasil, confirma pra mim. E sendo aqui, você tem que pegar sua carteira de trabalho, levar para um advogado especialista em direito do trabalho para que ele possa te ajudar. Mas 4 anos se passaram, é muito tempo e você tem que correr para que você não tenha esse direito, tenha prescrito, tá bom? Mesmo que você tenha o direito, o que é prescrito? Você tem o direito, mas não tem mais o direito de receber, porque você demorou tanto buscar da parte da justiça esse recebimento que agora não adianta correr atrás mais, tá bom? Então, procura na sua cidade um advogado trabalhista que ele vai poder te auxiliar a respeito da empresa, tá? A respeito desse caso seu, tá bom? Olha só, gente,
Quem tiver dúvidas nesse sentido pode mandar, tá? Podem mandar. Foram surgindo dúvidas, né, que estão fora desse assunto, mas nós estamos aqui para isso mesmo, para responder para vocês o que vocês precisarem aí. Morando no exterior é até mais complicado receber informações, né? E esse é um bom horário, é um horário que as pessoas geralmente estão em casa, então é bom, acesse nessa live e vamos participar. Gente, olha só, então voltando a falar aqui sobre homologação. O Maicon está perguntando mais uma pergunta sobre direito de imigração. Trabalhar nos Estados Unidos como turista e o empregador não pagar, posso ir na justiça normal mesmo estando ilegal? Maicon, olha só, eu respondi até há um tempinho que eu não sou advogado de imigração, mas como a maioria dos meus clientes estão no exterior, a gente busca informações a respeito disso. Se você acessar o site caldeirapaisante.com.br, um dos primeiros vídeos que você vai ver lá, que está no blog, ele fala a respeito disso. Uma advogada de imigração traz essa informação, que mesmo estando ilegal, se você não recebeu, você pode sim buscar os seus direitos, tá bom? Ela até menciona o seguinte, que muitas pessoas de má fé, pessoas que são documentadas, fazem denúncias para aqueles que estão ilegais, entendeu? Então, suponhamos que uma pessoa não queira te pagar e ela te denuncia para a imigração ela é obrigada a apurar a informação a respeito de você, e isso pode causar um transtorno, ok? Mas de forma alguma eles irão te prender, irá acontecer alguma coisa nesse sentido se você for buscar os seus direitos na corte, mesmo estando indocumentado, tá bom? Mas entra lá, o nome dela é Priscila, tem um vídeo a respeito dela, esse vídeo está no blog, são um dos primeiros vídeos, e aí você vai ter esse esclarecimento de forma melhor, tá bom? Muito obrigada. Ok. Então, gente, é o seguinte... voltando a falar então a respeito aqui desses documentos, o Almir tá colocando um chá aqui, eu não conheço, tá? Tá, Valmir, mas eu tô melhorando sim, tá bom? Muito obrigada. E é o seguinte, nós trabalhamos com isso também para fazer a homologação da sentença estrangeira, tá bom? Maico tá colocando, Deus abençoe, muito obrigada, Maico. Então, se você tem alguma dúvida a respeito disso, pode entrar em contato conosco, tá bom, gente? Olha só, um esclarecimento importante. Algum tempo atrás, era necessário que uma sentença estrangeira ela fosse homologada no Brasil para ela ter validade para o consulado brasileiro. Hoje, nós temos exceções, como, por exemplo, no caso do pai que se nega, do genitor que se nega a conceder autorização para emissão de novo passaporte e autorização de viagem. O consulado nos orientou da seguinte forma, e essa orientação eu venho sempre passando através da rádio, através das lives, para que as pessoas resolvam a sua vida mais rápido, né? O consulado orienta o seguinte, que nesses casos, a pessoa que está com a guarda das crianças, na maioria dos casos a genitora fica com a guarda das crianças, ela poderá ir até a corte, ela poderá requerer a autorização para a emissão de novo passaporte e o consulado irá aceitar essa decisão estrangeira, mesmo que ela não seja homologada no Brasil. O consulado irá aceitar a decisão dada por esse juiz, ok? O consulado de Nova York, por exemplo, já faz muito isso, já aceita esse tipo de sentença sem qualquer problema. Então, se vocês sabem de outros casos, outros consulados, podem passar informação aqui para mim. É bom que também, né, eu tomo conhecimento disso. Mas se você está nessa situação, porque tem muita gente que fica ligando para o genitor e às vezes o genitor faz exigências que são até impróprias, indevidas, e nesse caso o consulado já deu abertura para quem fica com a criança. Essa pessoa pode ir até a corte estrangeira, requerer uma sentença em seu favor e o consulado irá aceitar. O consulado irá aceitar essa sentença e fazer, consequentemente, o passaporte, ok? Olha só, gente.
Eu estou aguardando pergunta de vocês, trouxe hoje, né, para vocês esse assunto a respeito da sentença estrangeira. Caso vocês tenham outras dúvidas, podem mandar. Geralmente, por exemplo, outra coisa que eu posso até dizer a respeito de sentença estrangeira é o seguinte: a sentença estrangeira tem alguns estados, alguns países que, quando há divórcio, a mulher ela sempre recebe pensão alimentícia, ok? Um exemplo nos Estados Unidos é Carolina do Norte, que a legislação desse estado ela é bem favorável à mulher, não importa a idade que a mulher tenha. Aqui no Brasil não tem isso. A legislação brasileira diz o seguinte, gente, que a pensão alimentícia em favor do outro cônjuge, ela é exceção, ela não é obrigatória, ok? Então, o juiz ele vai olhar o contexto, ele vai olhar a situação, ele vai ver qual é a idade do outro cônjuge, se tem condição de trabalhar, se tem condição de voltar ao mercado de trabalho. Então, a regra aqui é que a pensão alimentícia ela é em casos excepcionais, ok? Suponhamos que uma mulher tenha sido dona de casa durante todo o tempo do casamento e hoje ela se encontra com 60 e poucos anos, impossibilitada de voltar ao mercado de trabalho. Suponhamos outro cônjuge que ficou doente e não tem condição alguma de trabalhar. Todos esses casos serão analisados pelo juiz, ok? Então, quando você tem uma sentença estrangeira que favorece o seu ex-cônjuge, no caso, favorece a mulher, no caso, o homem tem que pagar pensão mensalmente para a mulher. Aqui no Brasil, com a legislação brasileira, pode ser que essa decisão seja modificada, ok? O Michael está perguntando quais os assuntos podem ser abordados. Michael, a gente está tratando hoje dos aspectos de uma sentença estrangeira, ok? Pensão alimentícia, quando é fixada na sentença estrangeira, pensão para o cônjuge, se houve partilha de bens na sentença estrangeira, se a sentença estrangeira ela pode ser modificada por um juiz brasileiro ou não, se o valor da pensão alimentícia na sentença estrangeira deve ser mantido, certo? Então, é nesse aspecto que nós estamos discutindo hoje, tá bom, Michael? Wesley, Felipe, olá, Wesley, tudo bom? Então, gente, olha só, penso assim que eu esclareci para vocês as maiores dúvidas que são trazidas a respeito da sentença estrangeira, tá bom? Penso assim que está tudo, né, de acordo. Outra coisa também que a gente não chegou a falar é quando um brasileiro ele é condenado no exterior, através, é claro, de uma sentença estrangeira condenatória, se ele pode cumprir a pena dessa sentença aqui no Brasil. Olha só, o Brasil tem esse sistema sim, tá? Já se permite isso, só que precisa de um acordo dos dois países. Suponhamos que um brasileiro ele tenha sido condenado nos Estados Unidos a 15 anos de prisão. Ele pode ser transferido para o Brasil para cumprir pena em um presídio brasileiro perto dos seus familiares? Para a lei brasileira, ele pode sim. E há um acordo com os Estados Unidos e com outros países. Só que, para que isso aconteça, os Estados Unidos têm que permitir que essa pessoa cumpra pena aqui. Quando ela vem cumprir pena no Brasil, a progressão de regime dela vai ser comandada pelo o judiciário brasileiro e não mais pelo judiciário americano, ok? Então, gente, é o seguinte, muita gente opta por isso, porque é mais fácil, às vezes, você ter uma progressão de regime, você sair mais rápido da prisão no Brasil do que nos Estados Unidos. E custa muito caro fazer isso? Não custa muito caro. Por quê? É um serviço que o governo brasileiro ele fornece, desde que o outro país conceda também que o outro país conceda que o preso ele venha cumprir pena no seu país. E o que eu tenho que fazer? Deve ser feito um requerimento para o governo brasileiro nesse sentido,
e apresentando documentos, apresentando provas, e aí o governo brasileiro vai entrar em contato com o governo estrangeiro para ver se essa pessoa pode cumprir pena aqui, ok? Geralmente deve ser informado o endereço da família para que ele cumpra a pena próximo à família, tá? Havendo autorização pelo governo estrangeiro, o que acontece? A Polícia Federal vai até ao país estrangeiro e busca esse preso e já o leva para o presídio aqui, tá bom? Olha, o Wesley está perguntando o que seria sentença estrangeira? Vou viajar para Portugal, quais os documentos eu preciso para ir? Wesley, olha só, sentença estrangeira é quando você mora no exterior e recebe, é um documento dado por uma autoridade estrangeira, ok? Pelo judiciário estrangeiro. Isso é uma sentença estrangeira, geralmente, para aquelas pessoas que moram no exterior, tá? Nem sempre, tá? Mas é um documento dado por um juiz, por uma autoridade competente no estrangeiro, tá bom? Olha só, gente, então, se tiverem mais dúvidas, podem mandar. Eu vou repetir o nosso site, caldeirapaisante.com.br. Lá tem o nosso telefone. Se você quiser deixar dúvidas no site também, nós temos um formulário. E nesse formulário, as dúvidas são direcionadas para o nosso e-mail. Então, pode entrar no site e deixar lá. Nós temos um blog também com várias informações a respeito de direito internacional, informações que podem te favorecer, tá bom? O Wesley está perguntando quais documentos ele precisa para ir para Portugal, porque ele vai morar lá. Wesley, eu te oriento a procurar um despachante, uma pessoa que na prática poderia te ajudar, entendeu? A te auxiliar, para que você saiba quais os documentos levar, ok? O Consulado de Portugal também, eles são bem abertos a receber dúvidas. Se você entrar no site Consulado de Portugal, tem o telefone aqui no Brasil, e aí você pode ligar e informar: olha, eu estou querendo viajar para Portugal, mas eu queria ir de uma forma segura, sem que haja qualquer problema, eu vou passear lá, quais os documentos que eu tenho que levar? E eles vão te informar também, ok? Então, assim, para tudo tem jeito, né? É só a gente procurar que a gente encontra a informação que a gente precisa, tá bom? Gente, agora são 7h41 e eu penso que nós vamos encerrar a live, tá bom? Já que nós não temos mais perguntas. Obrigada a todos aqueles que participaram. Agora nós voltamos todas as quintas-feiras, nesse horário, de 6 às 7 da noite. Nós vamos estar aqui falando sobre vários assuntos. Hoje o assunto foi sobre sentença estrangeira, mas na próxima quinta-feira será outro assunto e assim sucessivamente, tá bom? É um prazer estar aqui. Eu estou vendo a participação do Kelma Caldeiro. Kelma é meu esposo, trabalhamos juntos no escritório e ele participa também conosco. Muito obrigada a todos vocês que participaram aqui e semana que vem tem mais, tá bom? Se Deus quiser. Muito obrigada pela participação de todos. Valeu!